Em 1943, no meio da ocupação nazista na Holanda, uma família judia se escondeu atrás de uma estante de livros num apartamento em Amsterdã por mais de 2 anos. E os vizinhos que passavam na rua toda manhã não faziam a menor ideia de que havia 8 pessoas vivas ali dentro, respirando baixo, cozinhando com cuidado, apagando qualquer sinal de que aquele lugar ainda pulsava. Eles não sobreviveram porque eram os mais fortes, nem porque tinham mais armas, nem porque construíram uma fortaleza visível para todo mundo ver. Eles sobreviveram porque aprenderam a arte mais difícil que existe numa crise: desaparecer sem sair do lugar. E o que vou te mostrar agora é exatamente isso, adaptado para o mundo em que a gente vive hoje. Pensa comigo por um segundo. Você mora numa rua qualquer, cidade qualquer, e o caos bate na porta do Brasil de verdade. Isso não o caos de apagão de 3 horas que a gente já está acostumado. Falo de semanas sem luz, abastecimento cortado, aquela tensão que transforma vizinho em desconhecido e desconhecido em ameaça. O que vai chamar a atenção na sua rua primeiro? A casa com gerador barulhento roncando no quintal, a janela com luz acesa enquanto o resto do bairro está no escuro, o cheiro de carne assada vindo do fundo do terreno. São sinais. E sinais atraem gente que você não quer atrair. A lógica aqui vai contra tudo que o instinto manda. A primeira reação de qualquer pessoa é proteger o que tem, mostrar que está armada, colocar grade, câmera, aviso. Mas isso é exatamente o comportamento errado numa situação de colapso prolongado. Porque você não está se protegendo. Você está se anunciando. Está dizendo em voz alta que tem algo a perder. E quando a desesperança toma conta das ruas, esse anúncio vira convite. O que funciona de verdade é o oposto. A casa que parece vazia, sem movimento, sem luz, sem cheiro, sem som, sem nenhum sinal de que alguém ainda está tentando, essa casa é ignorada. Não porque as pessoas são burras, mas porque o esforço de invadir um lugar incerto não vale o risco. Predadores, e em crises, todo mundo pode virar um, buscam o alvo fácil, o retorno garantido, o menor atrito possível. Sua missão é fazer a sua casa parecer que o retorno é zero. Na Segunda Guerra Mundial, cidades inteiras aprenderam a apagar a luz durante os bombardeios. O blackout não era um protocolo burocrático, era sobrevivência pura. Uma fresta de claridade numa janela do 4º andar podia guiar um avião na escuridão total. A escala muda, mas o princípio é o mesmo. Você controla o que sai da sua casa, luz, som e cheiro, e você controla quem sabe que você existe. No próximo bloco, a gente entra no detalhe prático de como fazer isso sem gastar fortuna e sem transformar sua casa numa prisão. Vamos ao que interessa. Começa pelo mais óbvio e mais ignorado: a luz. Quando a energia cai e o bairro apaga, qualquer vela acesa dentro de casa vira um farol. Não é exagero, é física. Numa rua completamente escura, a chama de uma vela atravessa a janela comum a distâncias que a maioria das pessoas não imagina. A solução não é ficar no escuro feito um fantasma, é controlar o que vaza. Você pode usar manta de isolamento térmico, aquele material prateado que vende em qualquer loja de construção, colocado com o lado fosco para fora na janela e coberto com cobertor grosso. Testa a noite de verdade. E pede para alguém ficar do lado de fora enquanto você acende uma lanterna lá dentro. Se aparecer qualquer claridade, você ainda não terminou o trabalho. O som é mais traiçoeiro do que a luz, porque a gente não percebe o quanto faz barulho no dia a dia. O som da geladeira, a voz normal numa conversa de cozinha, o cachorro latindo, a criança correndo no corredor. Tudo isso, numa madrugada sem trânsito, sem ar-condicionado nos prédios, sem o ruído branco da cidade funcionando, carrega longe. Carpete no corredor, pano embaixo da porta, dobradiça oleada, porta de banheiro que não bate.
São detalhes que parecem frescura, mas na prática criam uma casa que não anuncia a própria existência. O cheiro é o que mais surpreende as pessoas quando ouvem isso pela primeira vez. A fumaça de uma churrasqueira num domingo normal é agradável. Num contexto de fome coletiva, é crueldade involuntária e convite ao mesmo tempo. Panela de pressão resolve boa parte disso. Sela o vapor, retém o cheiro, cozinha rápido e com menos combustível. Cozinhar de madrugada, quando o vento cai e o movimento na rua é menor. Também reduz o alcance do odor. Parece paranoia até você lembrar que em algumas regiões do Brasil, durante enchentes e desabastecimentos, pessoas foram abordadas por vizinhos desesperados por terem cozinhado com janela aberta. Agora, a parte que a maioria dos canais pula, você não vai conseguir fazer nada disso de improviso. O pânico é inimigo da execução. A família que praticou o blackout antes, que sabe onde fica a lanterna com bateria carregada, que já testou a saída dos fundos no escuro, que tem os cobertores separados e a panela de pressão em uso regular. Essa família tem vantagem real. Não é sobre ter mais dinheiro ou mais espaço. É sobre ter transformado a preparação em rotina antes de precisar dela. Um detalhe histórico que poucos conhecem. Durante o cerco de Leningrado, que durou 872 dias, entre 1941 e 1944, os moradores que sobreviveram por mais tempo eram justamente os que tinham criado sistemas silenciosos de rotina dentro de casa, controle de calor, de luz, de alimento. Não os que tinham mais estoque, mas os que tinham mais disciplina invisível. A invisibilidade era uma habilidade treinada, não um dom. No terceiro bloco, a gente fecha com as camadas de defesa e as rotas de saída que ninguém quer pensar, mas todo mundo deveria ter. Defesa de verdade não é uma parede. É uma série de decisões que o invasor precisa tomar antes de chegar em você. Cada obstáculo, cada camada, cada sinal de que aquilo vai dar trabalho, é uma chance do problema simplesmente ir embora. O quintal sem arbusto alto, encostado na janela, tira o ponto de apoio de quem quer entrar sem ser visto. A porta reforçada com dobradiça presa no batente, com parafuso longo, não é intransponível. Mas demora. E demora é o que você precisa. O vidro coberto com película de segurança não impede arrombamento, mas transforma o barulho e o tempo necessário numa equação ruim para quem está tentando. Alarme sem energia elétrica é uma ideia que parece primitiva, até você entender que simples funciona melhor quando tudo falha. Lata de alumínio amarrada com linha de pesca na altura do tornozelo ao longo da cerca. Camada fina de areia ou farinha perto das entradas secundárias para registrar pegada. Uma câmera de trilha com pilha num ponto alto, anticamuflada num vaso ou envolta em plástico escuro. Esses 3 elementos, que custam menos do que um jantar fora, te dão informação. E informação num momento de crise vale mais do que qualquer armamento, porque você toma decisão com dado, não com paranoia. A última camada é a que ninguém gosta de pensar: a saída. Existe um erro cognitivo muito comum entre pessoas que se preparam para emergências, que é a ideia de que a preparação serve para não precisar sair. Mas às vezes a saída é a preparação. Você precisa de pelo menos 2 caminhos de saída que não dependam da porta da frente. Precisa de um ponto de reagrupamento definido antes, conhecido por todos da casa, incluindo criança. Precisa ter praticado isso no escuro pelo menos uma vez. Não porque vai acontecer, mas porque quando acontece, você não tem tempo de planejar. Durante as guerras civis que marcaram a América Latina no século XX, especialmente em países como Colômbia, El Salvador e Peru, os relatos de sobreviventes de zonas de conflito mostram um padrão recorrente. Quem sobreviveu não foi necessariamente quem resistiu mais, mas quem se moveu na hora certa, pelo caminho certo, com calma suficiente para não chamar atenção no meio do caos. A invisibilidade não é covardia,
é estratégia. Você chegou até aqui, o que já diz muito sobre quem você é. Esse tipo de conteúdo não é para todo mundo, e eu sei disso. Se você ficou até o final, provavelmente tem alguém que quer proteger, uma família, um lugar, uma vida que construiu com esforço. Me conta nos comentários uma coisa só. Você já teve algum momento na sua vida, pode ser enchente, apagão, qualquer situação, em que sentiu que precisava ter se preparado melhor? Não precisa ser guerra, pode ser qualquer coisa. Quero ler sua história de verdade. Se esse roteiro fez sentido para você, o botão de inscrição está aí. Mas só aperta se quiser mais desse tipo de conteúdo. Sem enrolação, sem papo de guru, só o que é real e útil. A comunidade aqui está crescendo com pessoas que pensam igual a você.